gente o que a doutora pensa sobre masturbação. Não tem como se tocar e não se masturbar. Vamos ser sinceros. Não, o se tocar é uma forma sutil de falar masturbar, né? O que que eu penso? Eu acho que mais importante do que a gente saber o que eu penso é saber o que que a Bíblia traz a respeito disso. E vou dizer para vocês que daí veio um dos meus principais dilemas éticos e religiosos enquanto eu estava na formação em sexualidade. Porque falava-se muito sobre esse estímulo, né, do autoconhecimento. E aí eu falei, cara, eu preciso saber o que que eu penso enquanto evangélica, cristã, adventista, né? O que que a minha instituição religiosa traz a respeito disso. E como eu falei para vocês, eu gosto de ir na fonte, né? E além de ler e Obrigado. ler artigos, assistir programas onde as pessoas discutiam sobre isso, inclusive assisti um programa do professor Leandro Quadros, onde ele discute sobre isso, que foi genial. Eu fui buscar. E a Bíblia, ela não fala nada de forma explícita a respeito, como eu falei, a questão da resposta, pode ou não pode. Não tem nada escrito dessa forma. Mas a Bíblia deixa muito claro que o sexo, o prazer sexual, é para ser dividido a dois, entre o casal. Então, o que que acontece? Tá errado eu me conhecer? Não tá errado você se conhecer. Mas qual é o propósito do se conhecer? Você está querendo desfrutar daquilo de forma individual? Você está querendo fazer daquilo uma válvula de escape para o estresse? Ou você está tentando aprender sobre o seu corpo para desfrutar daquilo com seu parceiro, né? Então, assim, se o propósito é aprender para levar para parceria, para dividir, para transformar a vida sexual do casal numa vida melhor, não vejo problema. E vale lembrar que a masturbação, ela é muito impregnada pela questão da pornografia. Muita gente ainda associa a masturbação ao consumo da pornografia. E vale lembrar que uma coisa não está ligada com a outra. Para você se tocar, para você conhecer o seu próprio corpo, você não precisa estar consumindo o conteúdo pornográfico. E o conteúdo da sua erotização, inclusive, pode ser relativo ao seu casamento. Pode ser relativo ao seu parceiro, uma coisa que te atraia, uma relação sexual bem-sucedida, aquilo pode ser exatamente o estímulo que você precisa para entrar numa nova relação sexual com seu parceiro, né? Sandrão, você falou que era a pergunta de milhões e a Tá gente aí a teve resposta de milhões. a resposta de milhões. Eu acho interessante abordar porque o uso discriminado da masturbação, que é a pessoa praticar desenfreadamente e exatamente associando uma coisa com a outra. Ele vai se estimular através de algo que ele vai visualizar. Uhum. Antigamente eram aquelas revistinhas, né? Exatamente. Quem é da época da revistinha, se for corajoso, Fala marca, coloca um comentáriozinho não, aí. fala não, gente. A gente não quer ver ninguém sendo cortado do road mesmo. É só brincadeira. Quem for na Mas igreja aí, aí, cuidado. mas aí hoje a gente vê que virtualizou, né? É. Digitalizou, então é muito fácil o acesso. E a gente tem os perigos da pornografia que são extremamente danosos para a saúde, para a mente, para o relacionamento em si, porque faz parte do Muito. desenvolvimento de várias disfunções. É. Aí eu não sei se você quer falar já sobre isso. Deixa só eu voltar na pergunta onde alguém me perguntou sobre a questão da criança, né? Da Exato. criança se masturbar. Antes de mais nada, a gente precisa entender que se não houve, claro, um abuso ou um acesso a um conteúdo inadequado, essa criança não erotiza, tá? Ela vai tocar a região genital, vai sentir um prazer que ela não sabe por que está sentindo e vai seguir fazendo aquilo. Não tem problema nenhum com isso. É igual vamos falar, o menininho que toca o pênis para cima e para baixo, ele achou aquilo gostoso e aí ele vai ficar fazendo aquilo por uma resposta meramente fisiológica. Ele não erotiza, ele não tem um pensamento sexualizado, tá? A menininha que sentou de perna aberta no braço do sofá, se mexeu ali para frente e para trás, achou gostoso. Aí de repente a menina agora fica ali o tempo todo. A gente vai orientar de forma muito tranquila, sem fazer aquele escarcel do para com isso, que coisa feia, entender, tipo, filho, filha, por que você tá fazendo isso? O que que tá acontecendo? Ah, porque eu achei gostoso. É, porque essa região é assim e tal, tem esse potencial de dar prazer, mas você precisa ter cuidado para não se machucar e tal. Com muito cuidado para a gente não criar aquela coisa do tira a mão daí, do é feio, do é pecado. Para não gerar os bloqueios que vai Exatamente. gerar.
divórcios, infelicidade Exatamente. dentro do relacionamento. É, E aí a pessoa perguntava sobre a questão do risco de depressão Exato. com a masturbação infantil, né? É o que eu falei. Se essa criança está sexualizando isso, de fato, a gente precisa buscar o porquê. Tem um abuso aí atrás, tem uma exposição a conteúdo inadequado. Isso aí sim a gente pode passar a ter diversos transtornos. Deles é o transtorno depressivo. Porque eu quero até acrescentar a facilidade De dessa acesso. criança tá com o celularzinho na mão, com o tablet, e ela ter acesso à pornografia. E vai ser um choque, não tá, é uma situação complexa e Aquela psique não está pronta para aquilo ali, né? inclusive, abordando sobre esse ponto, a família precisa estar atenta também, eu não sei se a doutora vai concordar comigo, com relação à possibilidade da criança ver no seio familiar um ato sexual. Ah, sim. Porque, sinceramente, crianças que já viram não esquecem nunca Sim. a cena que viram, né? Então, os pais E precisam aquilo tomar esse sedimenta, cuidado, né? e aquilo sedimenta de uma forma, na maior parte das vezes, de uma forma ruim. negativa. Então, assim, o cuidado é um cuidado mesmo, no sentido de trancar a porta mesmo, no sentido de, ou você quer ter mais liberdade com a sua casa inteira? Vamos ver se é o dia da criança dormir na vovó, Uhum. né? E tal. Então, assim, isso é uma preocupação. Muita gente fala sobre a questão da cama compartilhada, é outro assunto polêmico, tá? E que eu já li muito a respeito. Eu já fui a favor, já fui contra. Hoje não, hoje eu faço cama compartilhada, sim, claro. Depois Mas que ele olha chega, só, meu irmão. mas existe uma coisa muito importante para a gente pensar. Primeiro, fala-se muito contra a cama compartilhada, porque prejudicaria a sexualidade do casal. E aí tem uma frase de uma psicóloga infantil que é genial. Fala assim: se tirar a mesa da sua casa, você vai parar de comer? Não, né? Você vai arrumar um outro lugar para sentar ali, para escorar e tal, e vai comer. Então, se você divide a cama com seu filho, naturalmente você vai sair daquele ambiente, procurar um outro ambiente, onde seu filho não tem o risco de te procurar e te encontrar dessa forma e vai manter a sua sexualidade. Para quem já conseguiu botar o filho para o quarto, para a caminha dele e tal, maravilha, que bom, parabéns. Mas para quem está fazendo a cama compartilhada, não precisa se sentir culpado por isso. A grande questão é não caia no perigo do ai, tá dormindo, não vai ouvir nada, não vai ver nada. Isso é um risco muito grande e é uma falta de cuidado com a psique dessa criança, ainda mais num momento de tanto acesso inconsciente como é o sono. Olha Né? só, Uhum. é um grande alerta Vamos ver. para o nosso público hoje. Uhum. E é interessante que enquanto você não tem um filho, é fácil você dizer sobre a Uhum. questão de não compartilhar a cama. Até porque a gente, na primeira filha, lá em casa, eu tenho 3 filhos, ela só dormiu no berço dela e na cama até hoje. Mas depois do segundo, ele acorda da cama, ele acorda da cama e ele vai, qualquer hora da noite, e ele chega e ele quer ficar. A gente dá um jeitinho, Exatamente. tira ele de novo, mas tem dia que não tem jeito, ele quer ficar ali, então você não vai expulsar seu filho dali. É até prazeroso receber o bichinho, colocar pra dormir E com a aí faz gente. o É uma coisa apego seguro, maravilha, eu não vejo maravilhosa. problema nenhum. E é claro que assim, ó, os meninos estão na cama dele. Vai ter o momento do casal, chavezinha na porta, né? Aí, beleza, acabou o momento do casal, eu quero deixar o quarto acessível para criança, tudo bem, a gente destranca a porta. Mas a gente precisa ter esse cuidado. Muito legal.